Essa mensagem que eu vou pregar aqui hoje, ela tem um título um pouco assustador. Mas eu quero que você se segure aí na sua cadeira, para o que você vai ouvir. São verdades absolutas que estão na Bíblia Sagrada, e uma necessidade muito grande de entendermos esse fundamento na Bíblia. Esse fundamento, olhe para mim, esse fundamento é muito importante. Não podemos deixar de lado ou abandonar essa verdade. É o que está acontecendo, é o que estamos vendo, e é um alerta de Deus para a nossa vida. Romanos 1,18. Quem aqui já se sentiu, a pergunta que eu quero fazer, você seja honesto, eu já. Quem já se sentiu alguma vez na vida abandonado por Deus? Parece que Deus te deixou sozinho. Seja honesto, levanta a mão. Bem alto, lá em cima. Ok. Então a mensagem hoje tem por título: Abandonado por Deus. Romanos 1,18. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade de Deus em injustiça. Porque o que de Deus pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se estendem, e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que ninguém fique inculpável. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração sensato escureceu. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Agora vocês devem ficar atentos, devem se segurar em suas cadeiras por coisas impressionantes que irão ouvir nessa noite. Eu já preguei coisas muito duras e assustadoras aqui nesse lugar. Eu já preguei verdades muito fortes, mas eu acho que de todas essa é a mais triste, é a mais terrível de se ouvir. Nós estamos falando de atitudes de um Deus santo, de um Deus magnífico, de um Deus maravilhoso, de um Deus lindo, contra os atos de um homem completamente pecador. Olhe para mim, mesmo que você não queira ouvir, preste atenção. E esse assunto é a ira de Deus. Eu preguei há 2 terças atrás sobre o Deus irado, mas eu falei sobre a ira de Deus, sobre a humanidade globalizada. E hoje nós vamos navegar nesse oceano e interpretar em claro e bom som por que Deus age assim. Para que não haja nenhuma dúvida, você vai entender. Antes disso, eu quero falar sobre os aspectos. São 4 maneiras de Deus manifestar através da sua ira. Existem
4 tipos de atitudes de Deus quando Ele está irado. Olha para mim. Existem 4 tipos de atitudes de Deus quando Ele está irado. Então a primeira ira que nós encontramos na Bíblia é a ira eterna. A ira eterna de Deus é chamada de inferno. O inferno é um reflexo da ira de Deus, ou é a ira de Deus, olhem para mim, sobre todos os ímpios, desobedientes, pecadores, obstinados, mentirosos, adúlteros, rebeldes, enganadores. O inferno é o maior reflexo, e o nome da ira de Deus é a ira eterna. Segunda ira é a ira escatológica. Essa vocês sabem do que se trata. É quando a ira de Deus será despejada sobre todo mundo no consumar dos tempos. A ira escatológica é também a grande tribulação. A ira escatológica é os demônios que estão presos, sendo soltos para atormentar todos os habitantes da terra. A Bíblia diz que eles irão atormentar por 5 meses, e os homens buscarão a morte, não encontrarão, e a morte fugirá deles. A ira escatológica é tão terrível que a Bíblia diz que os homens vão pedir que os montes caiam sobre eles, e eles irão se esconder. A ira escatológica também é a ira do Cordeiro. É punições por o homem ter negado a Cristo, rejeitado o seu amor, feito mal, destruído tudo que Deus construiu. A ira escatológica acontecerá no retorno de Cristo, que culminará no fim dos tempos. Existe a terceira característica, ou terceiro aspecto da ira de Deus, é a ira cataclísmica. Você pode repetir isso? Ira cataclísmica. O que são cataclismos? São efeitos ou eventos da natureza. São terremotos, maremotos, vulcões, são tufões, furacões, enchentes. São maneiras de Deus falar através da natureza. A Bíblia diz que a natureza bate assustadoramente. Ela geme com gemidos inexprimíveis, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E a natureza reclama, a natureza clama, ela chama de volta aquilo que é dela. Olha para mim. Tudo que você vê acontecendo na natureza são reflexos da ira de Deus. Tsunamis, maremotos, vulcões, terremotos, tufões, enchentes. É a ira a natureza manifestando a ira de Deus, e a teologia chama de ira cataclísmica. O quarto aspecto da ira de Deus nós chamamos de ira consequencial. Repitam comigo: ira consequencial. Eu chamo essa ira de ira da semeadura e da colheita. É o homem viver por aquilo que ele planta. A Bíblia diz que de Deus o homem não escarnece. Tudo que ele planta, ele colhe. E não importa o que aconteça, se você plantou, você vai colher, e Deus não vai aliviar a colheita. Ira consequencial é a ira de Deus manifestando por consequência os seus atos passados ou temporários. A ira consequencial, ela manifesta em todos os tempos na história do ser humano. Aquilo que você faz no passado reflete ao decorrer da sua vida e ao decorrer da sua história por tudo que você planta. Ira consequencial é Deus agindo com ira por aquilo que você plantou de ruim. Ira consequencial é você vivendo certo estilo de vida que trará um julgamento de Deus em tempo presente por aquilo que você mesmo plantou. E a quinta ira, que é a que nós vamos falar nessa noite, isso é uma teologia muito forte que vocês vão ouvir, é chamada de ira do abandono. Diga comigo. Diz mais alto. O que é a ira do abandono? Olha para mim. Ira do abandono é quando Deus vira as costas para uma sociedade,
Observe, isso é sério. É quando Deus vira as costas para uma geração. É quando Deus vira as costas para uma nação. É quando Deus vira as costas para uma pessoa. Isso tudo que eu mencionei acontece. Agora, nesse exato momento a sua cabecinha está com uma crise moral existencial muito grande. Não está fazendo sentido Deus abandonar as pessoas. Agora olhe para mim, antes de eu continuar. Ontem de manhã eu fiquei 1 hora na Sara Brasil. Vocês ouviram daqui em rede nacional. 1 hora em debate sobre o abandono de Deus. Porque eu preguei no domingo essa mensagem, causou um espanto em muitos lugares. Então fizemos um debate em vários pastores na Rádio Sara Brasil. Foi do meio-dia às 13 horas, em rede, a partir de Goiânia. E todos os pastores, ao final das contas, concordaram com isso aqui. E os questionamentos que você ouve sobre a ira do abandono mas pastor, Deus é um pai amoroso. Eu não faria isso com meu filho. Eu falei, faria sim. Se você tem um filho que é maior de 18 anos e diz assim, eu quero viver minha vida como eu quero, você vai lá e vai impedi-lo? O que você faz? Deixe-o viver. A única coisa que você pode fazer é orar. Não é verdade? Fazemos sim. E o pai do filho pródigo? Ótimo, bom exemplo do pai do filho pródigo. Agora eu lhes pergunto, o filho pródigo saiu da casa do pai, foi para outro país, perdeu todo o dinheiro, viveu como porcos, tentando comer lavagem, e eu lhes pergunto, o pai dele foi atrás dele? Responda. O pai dele foi lá dar dinheiro para ele porque ele estava sofrendo? O que é que o pai fez? Apenas esperou. Se o pai do filho pródigo é o maior exemplo do amor de um Deus grande e poderoso, então esse é o maior exemplo que você tem que seguir. Deus está à sua espera. Então ele está calado no lugarzinho dele esperando você. Porque o pai do filho pródigo não foi atrás dele. Ele que teve que vir ao encontro do pai. E o pai o recebeu, como sempre. Mas ele teve que voltar e vir ao encontro do pai. Isso está claro para os irmãos? Dentro da ira do abandono, nós vamos citar aqui uns exemplos. Um deles é Sansão, um enorme exemplo da ira do abandono. De acordo com Juízes 16, no versículo 18 ao 21, nós lemos assim, Sansão insistiu no pecado. Sansão era orgulhoso. Sansão era arrogante. Sansão confiava em sua força. Quando o homem é assim, Deus entrega o homem para ser envergonhado. E escutem o que eu estou dizendo. A maneira mais dura de tratar com uma pessoa orgulhosa é humilhando-o publicamente. 3 coisas acontecem em homens arrogantes, orgulhosos e insistentes na prática do pecado. Deus envergonha o homem com 3 situações. A primeira delas, o homem perde a moral perante as pessoas. Ele se torna uma pessoa imoral. Todo mundo sabe que ele não vale nada. Ele perde a moral por completo. Então Deus tira a reputação do homem. Ele se torna uma pessoa imoral. A segunda maneira é o homem perder a reputação. As pessoas riem nas costas dele, mas dizem, não vale nada. A terceira situação é as pessoas não confiarem mais. Essas 3 coisas são atitudes de um Deus santo contra um homem pecador. O homem perde a moral, ele se torna imoral. Segundo, ele perde a reputação. Terceiro, as pessoas não confiam mais nele. Deus entrega homens com essas características, essas 3 coisas mencionadas. Então, primeiro, Deus entrega homens soberbos. Olhem para mim. A história tem nos ensinado que homens soberbos normalmente caem imoralmente na mão de mulheres imprestáveis. Quando você vê pessoas sérias cair na mão de pistoleiras, você sabe por quê. Eles caem, eles se apaixonam, eles ficam presos a elas, eles não conseguem se livrar dos pecados sexuais de suas amantes. A história tem nos ensinado, isso acontece com ministros do Evangelho.
Eu já disse aqui que o espírito que destrói grandes ministérios não é nada ligado a demônio, não é pombagira, não é Exu, é o Espírito de Deus, porque é Ele que abate o orgulhoso, é Ele que abate o arrogante. Então, homens orgulhosos normalmente se envolvem inconscientemente com mulheres promíscuas e caem e são presos em uma garra e não conseguem mais sair e se livrar disso. Olhe para mim, eu quero que você insista em me ouvir mesmo com raiva. Tudo isso, meus irmãos, é a ira de Deus a esse tipo de homens e a tipo de mulheres também. E eu vou te dizer, isso tem acontecido repetidamente em nosso país. Veja bem, o texto diz sobre Sansão: ele acordou, tentou enfrentar os filisteus, sem saber que as suas tranças tinham sido cortadas. Sansão insistiu tanto nesse pecado promíscuo, que agora Deus fez ele se tornar escravo da sua própria conduta. Esse homem então, com essa situação, ele não conseguirá, homem ou mulher, conseguirá ficar livre desse pecado. Ele pode ficar livre de uma mulher, mas ele cairá na mão de outra. Ela pode ficar livre de um homem, mas cairá na mão de outro. Você percebeu que tem pessoas que têm dom para arrumar pessoas imprestáveis? Já percebeu isso? Essa é a mistura da ira consequencial de Deus com a ira do abandono. O homem planta para colher e agora ele recebe uma ira do abandono. Misturou as duas coisas. Deus não livrou Sansão, diga isso. Diz mais alto. Observa que Deus deixou Sansão ficar cego. Deus deixou Sansão sofrer. Deus deixou Sansão sair da posição de juiz do povo de Deus a palhaço de filisteu. De juiz a palhaço. Ele era o juiz do povo de Deus, agora ele é palhaço de filisteu. E Deus não o livrou. Ele se tornou escravo. O texto diz que Sansão não sabia, olha para mim, que o Senhor o havia deixado. Então agora, sem Deus, Sansão é cego, escravo e palhaço. E não sabia que Deus tinha deixado ele. Observa, meus irmãos, como a ira do abandono vem. Olha para mim, fique atento. Juízes capítulo 10, o Senhor diz: mas vocês me abandonaram e adoraram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vocês estão entendendo o que eu estou lendo? O texto diz: vocês me abandonaram e adoraram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Deus está dizendo a esse povo: perdi a paciência com vocês. Vamos continuar? O texto mais duro que eu já li na Bíblia Sagrada sobre a ira do abandono está em Provérbios 1:24 até o 31. Eu quero que vocês abram suas Bíblias. Ô Zé, você já sabe como é que funciona, né? Ele estava quietinho um tempo desse. Hoje não pode. Provérbios capítulo 1, no versículo 24. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Diz assim: Deus está dizendo, vamos a partir do 23 para pegar o contexto: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Pronto, Deus está chamando o povo para si, mas olha o que acontece quando o povo não se volta para Deus. No versículo 24: mas, porque clamei e vós recusastes,
Porque estendi a mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Olha o 26, irmãos, esse texto não está aí por acidente, está de propósito. Versículo 26, também eu irei rir da vossa perdição, e zombarei sobre o temor e o terror que virá sobre ti. 27, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta vindo-vos aperto e angústia. 28, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não acharão. No 29, por que Deus está assim? Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha correção, portanto comerão o fruto do seu, o texto é da sua própria conduta, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Esse texto não está aqui por acidente, está aqui de propósito. Isso é o próprio Deus dizendo: eu vou rir da sua desgraça. Quando vocês me clamarem, vocês não vão me achar. Quando vocês me pedirem, vão clamar de madrugada, vão jejuar, vão orar, vão clamar, vão pedir por socorro, e eu não vou responder. Olha para mim. Essa é a ira do abandono. Em Oséias 4,17 está escrito: Efraim está ligado a ídolos, deixem ele só. Deus está dizendo: deixa ele sozinho. Olha para mim, meus irmãos. Chega um momento que Deus abandona os homens. Chega um ponto que Deus deixa o povo ir, que Deus não insiste mais. A ira do abandono é o homem livre de Deus. Eu quero que você entenda isso. É o homem fazer o que ele quer. É o homem fazer o que lhe apraz. Aquieta-te. É o homem estar livre completamente da interferência de Deus. Desde o sim até o não, o homem está livre de Deus. Jesus falou dos fariseus assim, ó: deixai-os, eles são líderes cegos. Em Mateus 15:14, temos as palavras mais terríveis: deixai-os, deixa eles sozinhos. Olha para mim, nós podemos ser abandonados por Deus, irmãos, isso é sério. Nós temos que ficar atentos ao que você está ouvindo agora. A característica do abandono de Deus, o que nós estamos lendo aqui, é que você ora de madrugada, você jejuma, você se consagra, você pede, você chora, e Ele não ouve. Vocês estão entendendo? Agora, por quê? Pode chegar o dia que a oportunidade para a salvação se vai, o dia que a graça acaba, o dia que a porta da misericórdia se fecha, e esse dia chega, pode demorar, mas ele chega. Diante do que nós ouvimos aqui, eu estou muito pasmo e assustado. E eu quero que você olhe para mim pelo que eu vou dizer. Eu estou convicto, absolutamente convicto, que Deus abandonou a nossa geração. Talvez você nunca ouviu uma coisa tão dura e pesada dessa. Mas eu quero que você preste muita atenção para você não ficar com dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus abandonou essa geração. Quais são as características de uma geração, de uma nação, ou de um homem, ou de uma pessoa abandonada? Primeira característica do abandono de Deus: a nossa sociedade está vivendo os efeitos das suas próprias escolhas. Um homem abandonado vive os efeitos da sua própria escolha. É o que nós lemos aqui.
Você vai viver da sua própria conduta. Segundo, eles não estão tendo mais a intervenção de Deus nas suas escolhas. Não é isso que nós estamos vendo? Respondam. Terceiro, Deus não está mais se envolvendo na história. Apesar de crer que Deus é soberano e tudo está feito por Ele, Ele deixou o homem livre com as suas leis, Ele deixou o homem planejar, Ele deixou o homem fazer. O homem está matando, o homem está provocando genocídio, o homem está provocando guerras e Deus está calado. A verdade é essa: Deus não está interferindo mais. E sabe quando você ouve? Alguém me perguntaram na rádio: como o senhor vê o futuro? Eu disse: não muito otimista. Eu não vejo um futuro otimista. As pessoas estão se queixando que Deus abandonou, mas nós começamos o texto aqui, ó: rejeitastes o meu conselho e rejeitaste a minha repreensão. As pessoas tiraram a Bíblia da escola, tiraram as orações da escola, as pessoas tiraram Deus da vida delas. E você quer o quê? As pessoas não oram mais para comprar, não oram mais para casar, não pedem mais o conselho de Deus e se queixam de ser abandonadas. As pessoas não consultam mais a Deus para a sua vida e se queixam de serem abandonadas. O texto diz: porque vocês rejeitaram a falar comigo, rejeitaram o meu conselho e o meu consentimento, eu os abandonei. A humanidade está vivendo apenas do plantar e colher, diga isso. Então a humanidade vive exatamente do que ela planta. A humanidade está vivendo um mal terrível. Tira, por causa do cabo, deixa sem. Tira, senão vai atrapalhar a frente. A humanidade se tornou secularista, uma sociedade sem Deus, uma sociedade que excluiu Deus de seus planos, excluiu Deus de suas escolas. Irmãos, eu estava lendo agora a jovem que ganhou a nota 0 nos Estados Unidos porque se recusou a prostrar num templo muçulmano, a se prostrar num templo, porque ela era cristã e ela fazia parte da nota aí numa mesquita islâmica, e se prostrar e orar como muçulmano. Ela disse: não vou fazer isso. Ela ganhou nota 0. E nós temos aqui na nossa igreja muitos pedagogos que, se eles se recusarem a fazer o que a cultura manda, eles são mandados embora. Muitos alunos. A humanidade excluiu Deus de seus planos, recusaram os conselhos e os preceitos de Deus. Em Atos 14:16, o apóstolo Paulo diz: no passado, escuta isso, no passado Deus permitiu que todas as nações seguissem seu próprio caminho. Irmãos, a ira do abandono é diferente de Deus trazer um juízo como uma doença, como um cataclismo, como uma tsunami, uma torre gêmea ou coisa parecida. A ira do abandono é o homem ser livre de Deus. É Deus não interferir na colheita, no plantio, mas também não interferir na colheita. Mas sabe como os homens estão vivendo? Eles não querem que Deus se meta no que eles plantam, mas querem que Deus se meta quando eles colhem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. A ira do abandono é simples. É simples e simples. É Deus não falar mais. É Deus se calar, se esconder. É Ele não interferir mais. Agora me responda vocês aqui nessa noite: não é isso que essa geração está vivendo? Me responda. Deus não está interferindo mais nas leis, Deus não está interferindo mais nos planos, Deus não está interferindo mais nas guerras, Deus não está interferindo mais nas nações. E aí as pessoas perguntam: onde é que está Deus? Está como o pai do filho pródigo, esperando. Apenas esperando. C.S. Lewis, você conhece C.S. Lewis, o homem que escreveu o livro As Crônicas de Nárnia,
que se tornou filme, escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. Depois você pesquisa, esse livro é muito bom. Ele diz assim, ó: o perdido goza para sempre da horrível liberdade sem Deus, e são, portanto, escravizados por suas condutas. Veja, aqui nós estamos falando de um homem que não é escravo nem de Deus e nem do diabo, de um homem que é escravo dele mesmo. Você entende o que está sendo pregado? Quem está entendendo, diga amém. Então, o que é ser abandonado por Deus? Observa, é quando Deus permite ir. O que o pai do filho pródigo fez? Deixa ir. É quando Deus não interfere mais. É quando Deus não dirige. É quando Deus permite uma sociedade dirigir suas escolhas. Você vive do jeito que você queria viver e nada de mal está acontecendo com você. Mas quando acontecer, Deus não vai te livrar. É isso que é a ira do abandono. Deus não vai interferir no plantio, mas também se calará na colheita. Você entende o que eu estou dizendo? Se o homem for para ter dinheiro, ele vai ter. Se o homem cuidar da saúde, ele vai ter. Se o homem quiser viver o que ele quer viver, ele vai viver. Mas quando ele precisar de Deus, o texto diz: eu vou rir das suas desgraças. Notem, o Senhor não está dizendo que Ele vai enviar desgraças. Ele vai dizer que quando elas vierem, Ele vai se calar e não vai agir. Vocês entendem agora? Quem está entendendo? Ele não vai enviar, Ele vai dizer que não vai fazer nada quando elas vierem. Vocês entendem? É quando Deus permite uma sociedade dirigir as suas próprias escolhas. Vocês sabem que aborto no Brasil já foi liberado agora, né? Vocês viram? Agora escute bem o que eu estou falando. Eu vou falar para o Brasil. Eu vou falar agora para a presidente Dilma Rousseff. Eu vou falar para deputados. E vocês sabem que são mais de 30 milhões de pessoas que me assistem na televisão. Quando a Dilma peca como pessoa, ela peca ela. Quando ela põe uma lei que é contra Deus, a nação peca. Esse partido está trazendo a ira de Deus sobre essa nação. O aborto, o homossexualismo, a destruição da família aos moldes tradicionais, está trazendo a ira de Deus sobre esse país, como os Estados Unidos levou para o seu país. Vocês esperam e aguardem o pior. Nenhuma profecia que foi lançada desse altar até hoje foi mentira, vocês sabem disso. Então vai mais uma. Aguardem para o pior, porque a Bíblia diz: na orla de seus vestidos se achou o sangue dos inocentes. Aborto não é só matar crianças inocentes, é assassinato de profetas também. Porque a Bíblia diz que o profeta é escolhido antes de ser formado no ventre da mãe. A ira do abandono é quando Deus se cala, é quando Deus se esconde da humanidade, é quando Ele não se apresenta mais. Tudo acontece e Deus não faz nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou dizer pela última vez: não tente melhorar. Eu já disse para não fazer, porque ia atrapalhar. Então não tente, deixa do jeito que está. Repita comigo: o resultado da liberdade do homem é a consequência de seus pecados. Diz de novo: o resultado da liberdade do homem é a consequência de seus pecados. Diga: o resultado da liberdade do homem é a consequência de seus pecados. A questão é: Deus não está interferindo mais na semeadura, mas também não irá interferir no que o homem colhe. Você plantou, você vai colher. O homem fez armas e o homem provoca guerras. Pessoas irão morrer na guerra, umas justamente, outras injustamente, e Deus não vai fazer nada. Porque essa humanidade afastou Deus de seus planos. Vocês entendem? Agora presta atenção nas palavras de Jesus. Escute bem. Olhe que coisa séria. Escute bem. E a condenação é essa:
que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus disse: a condenação é essa, preste atenção. A luz veio ao mundo. Diga, a luz veio ao mundo. A luz é Cristo, a luz está no mundo. Eu não sei se vocês viram esse Rock in Rio do capeta. Uma semana de culto diabólico. Uma banda por nome Ghost se vestiu de papa negro e cantava: Lúcifer, aqui estamos nós, em sua homenagem. Aí vem a Iron Maiden para fechar o show, e sabe como que o Rock in Rio terminou? O mal vai existir para sempre, porque Deus odeia todos os homens. E eles têm uma música 666, é o número da nossa salvação. E sabe, crentes assistindo e dizendo: show de bola, show de bola. Show de bola é quando o diabo entrar na sua casa e acabar com a sua vida. Porque o Rock in Rio esse ano foi uma extensa glorificação ao diabo. O diabo já foi mais discreto, gente. Não é mais. E eu não tenho graça, irmãos, isso. Isso não é nada engraçado. Não é nada inocente. Eu pus no YouTube para ver, claro. Eu li no Globo.com, até os ímpios estavam assustados com o culto maquiavélico do Rock in Rio durante 8 dias. Então eu li no Globo.com e depois eu pus no YouTube para ver Bruce Dickinson, do Iron Maiden, com o seu demônio favorito, o Ed, atrás. E o Ed com o globo, com mulheres abortando dentro do globo, assim no colo, com assassinatos de crianças inocentes, jogando crianças em sacrifícios humanos dentro de um globo. O Ed, um demônio, que é o demônio do Iron Maiden. E sabe o que os crentes estão fazendo? Boa parte deles, eu tinha amigos meus crentes em Goiânia que estavam lá. Notem o que Jesus disse, presta atenção. A condenação é essa: a luz veio ao mundo. E uma das músicas da banda Ghost estava assim: o que nós queremos é o inferno. É para o inferno que queremos ir. Não queremos nada do céu. E 600 mil pessoas cantando isso. Vocês não sabem o que está acontecendo à nossa volta. Jesus disse: a luz veio ao mundo, e os homens, e a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Notem, preste atenção, que amar as trevas é uma condenação. Não é porque amar as trevas, é amar as trevas. Jesus está dizendo que o pecado é semeadura e o pecado é a colheita. Jesus está dizendo que as trevas é semeadura e viver amando as trevas já é a condenação, sabe? Não precisa um câncer abordar o homem, não precisa o mal destruir você, não precisa você perder o seu dinheiro. Simplesmente viver no pecado sem conseguir se libertar dele já é a condenação. Vocês entendem isso? Olha o texto. Jesus não está dizendo por que amaram as trevas, ele está dizendo: amaram as trevas. A condenação é amar as trevas, não é porque amaram as trevas. Diga: a condenação é amar as trevas, não porque amar as trevas. Está dizendo que viver no pecado, viver sendo ateu, viver zombando de Deus, viver fazendo músicas satânicas, viver na vida prática do pecado, já é a ira de Deus sobre você. O texto de Provérbios diz: a desgraça virá, e vocês vão viver muito bem da sua própria conduta. Viver no erro já é a ira de Deus sobre você. Pode que nada pior aconteça com você, mas quer algo pior do que Deus não está com você? Quer algo pior do que Deus está calado? Quer algo pior do que Deus está em silêncio? Quer algo pior do que Deus não interferir mais na sua vida? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Eu vou pedir, com muito respeito e educação, que os irmãos desliguem seus aparelhos celular. Eu estou notando que o diabo está doidinho para tirar a sua atenção. Mas, por favor, desligue essa missão impossível aí.
Para o celular que tocar, quem vai atender vai ser eu. Juro para vocês, viu? A gente não pode jurar, mas eu prometo para vocês. Preste atenção. Ficar sem Deus e em pecado, sem conseguir se livrar do pecado, fazendo o que quer, é a pior punição possível de Deus. Escute, ficar sem Deus, ficar sem orar, ficar sem ter intimidade com Deus, já é a maior punição de um Deus santo. Esse é o teor da ira do abandono. O pecado é a semente e viver pecando é a colheita. Vamos dizer isso? O pecado é a semente e viver pecando é a colheita. Agora olhem para mim, em Romanos capítulo 1, nós estamos com o texto aberto, volte lá um pouco, no início do texto. Irmãos, gostei de ver. Nem que você atrase um pouquinho no emprego, venha. É assim que a gente faz. É muito legal isso. Deixa a gente com um sorriso assim, ó. Romanos capítulo 1. Por 3 vezes nós encontramos a palavra Deus entregou, Deus abandonou. Como é que é? Depende da tradução, o sentido é mesmo. Agora preste atenção, observa no versículo 22, a sequência a partir do 24, veja a palavra depois do 18. Essa palavra tem como precedente no versículo 18 a palavra a ira de Deus sobre toda impiedade. O 18 diz assim, ó, 1:18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Agora do 19, observe essa palavra aqui, ó, porquanto, diga porquanto. O texto está dizendo que a ira de Deus sobre essa situação vem por esses detalhes que nós vamos ler aqui. E a ira do abandono, você vai encontrar ela 3 vezes, inclusive a palavra abandonado explicitamente aí na sua Bíblia. Aí nós temos uma lista da ira de Deus revelada. Primeiro, por que a ira é revelada? Porque a verdade de Deus é suprimida. Segundo, porque o conhecimento de Deus é rejeitado. Diga comigo, a verdade é suprimida e o conhecimento de Deus é rejeitado. Veja no versículo 24, você está com a sua Bíblia aberta. Diz assim, ó, pelo que Deus o quer, lê em voz alta, gente, porque talvez só a gente falando sem citar a Bíblia não faz sentido, mas a Bíblia está dizendo. O texto está dizendo, a palavra entregou no original é abandonou, porque Deus os entregou ao quê? Ao diabo, aos desejos de seus próprios corações. Então Deus entregou a ser escravo de mulheres, Deus entregou a ser escravo de agiota, Deus entregou a ser viciado sexualmente. Está aqui, ó. Você está entendendo isso? Vamos continuar. No 5, por que a ira de Deus veio? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então preste atenção, quando a verdade é suprimida, Deus entrega uma geração. Quando paramos de pregar a verdade, quando escondemos a verdade, quando nos negamos a falar a verdade, Deus se cala. Sabe o que nós estamos vendo nessa geração? Um blackout sobre a verdade. Mais pregadores bajuladores do que pregadores verdadeiros. O que acontece é que pastores e pregadores estão preocupados ou procurando ser aceitos pelas pessoas. Eu não estou aqui para ser aceito, eu estou aqui para ser pregador. Você entende isso? Então, primeiro, a ira veio porque a verdade foi suprimida, é o que você está vendo aí. Segundo, porque o conhecimento foi rejeitado. Você sabe o que é rejeitar o conhecimento de Deus? Irmãos, eu vou dizer, não é só na minha igreja, porque eu fico em crise. Chove os irmãos do meio na igreja. O pastor Hernando não está.
vou nem falar. Mas eu estava viajando por aí, os pastores disseram, isso é um mal geral, as pessoas não estão mais, não é numa igreja ou outra, as pessoas não querem nada com Deus. Grande parte de nós estamos tolerando a Deus e não adorando a Deus. Eu volto a lembrar os irmãos, um culto é do Senhor. Você tem que ter fome de adorar o Senhor. Você tem que dizer, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia de cultuar a Deus. Eu não vou roubar a glória dele. Diga comigo bem alto, isso é sério. Então, no primeira situação, no versículo 24, repita comigo, por causa disso, repita comigo, por causa disso, por causa de quê? Porque suprimiram a verdade, pegaram ela e não deixaram a verdade ser dita, ser mencionada, ser pregada. Eu já disse aos irmãos, por incrível que pareça, essa mensagem vai chegar onde isso aconteceu, uma igreja com mais de 2.000 pessoas, eu pregando isso, o pastor falou assim, me empresta o microfone aí só um pouquinho, que eu quero dar um aviso. Vai passar o microfone para ele, vai dar um aviso. Só ajuda ali por causa da câmera, pelo amor de Deus, ô Evandro. Ô Jesus. E aí ele pegou o microfone. Quando ele pegou o microfone, ele falou assim, ele disse que era para dar um anúncio. Primeiro mentiu no altar. E ele disse assim, olha irmãos, quero terminar o culto aqui, porque ninguém vai ficar gritando com o meu povo, e minha igreja não tem tanto pecado assim. Então já teve um, que a Bíblia diz que quem não tem pecado mente e faz de Deus mentiroso. Sabe o que eu fiz? Fechei o meu iPad, fechei a Bíblia, dei linda, bati o pé para tirar a poeira. A verdade de Deus está sendo suprimida. As pessoas não querem mais ser confrontadas. Elas não querem, elas pensam que pregar esse tipo de mensagem não é pregar amor. Irmão, tem que ter muito amor para pregar isso aqui. Não precisa de amor para adular e pregar sobre amor. Precisa de amor para pregar esse tipo de coisa. Precisa não amar sua cabeça. Precisa não amar seu ministério. Precisa não preocupar com reputação para pregar esse tipo de coisa. Você acha que não tem que ter amor demais para falar isso? Que tipo de amor eu preciso para chegar aqui e pregar coisas que vocês gostam de ouvir? Nenhum! Então a primeira indicação de um homem ou uma sociedade abandonada por Deus é que ela está vivendo a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é o maior reflexo do abandono de Deus a uma sociedade. Quando o homem é abandonado por Deus, ele só funciona segundo os seus desejos e seu coração impuro. Então ele vai viver imoralmente, sexualmente falando. Então aí o que é que nós temos? Uma cultura pornográfica. Essa civilização é governada pela sensualidade, pela pornografia, sexo de todos os modos. Eu chamo de civilização assexuada. E me desculpe, o que eu vou dizer aqui não é palavrão, mas eu chamo isso de cio global. É isso que nós estamos vivendo. Um verdadeiro cio global. Homens e mulheres só sabem falar de sexo. As piadas, as telenovelas, os programas de comédia, tudo voltado para a sensualidade. Então você pega as placas do outdoor, está dirigindo, eles estão nos masturbando psicologicamente. É a coisa mais nojenta e absurda o que se vê na televisão, nos outdoors, atrás dos bus doors. É um cio global, uma sociedade culturada pornográfica. E homens veem tanta pornografia. Eu preguei em uma conferência de homens, haviam mais de 4.000 homens. Eu disse, quantos aqui são viciados em pornografia? Vem à frente. 99% vieram à frente. Então o homem vê tanta pornografia, que agora ele tem que sair de casa com seu carro e fazer com uma mulher que não é sua, ou procurar aquilo que ele vê na pornografia que está cravado na sua mente, e vice-versa, mulheres e homens. Então essa é a maior característica de uma civilização ou um homem abandonado por Deus. Ele é dominado pelo sexo.
Vocês estão aí? Segundo, no 26 e 27. Misericórdia, isso que eu vou ler aqui, irmãos. Teve uma irmã que disse: pastor, eu prego aqui. Ai, pastor, eu olho para o chão assim para ver se o chão não vai abrir para eu cair para o inferno logo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa séria com os irmãos aqui, olha para mim. Todo profeta que viveu em tempo de impiedade, ele não se excluiu da impiedade, ele se incluiu. Isaías não disse ai de vós, ao final das contas ele disse ai de mim. Então eu posso dizer que nós estamos vivendo isso. Isaías diz: ai de mim que vivo no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e vou perecendo. Os profetas sentiam a dor e choravam pela civilização, choravam pela sua nação, choravam pela sua família, choravam pelos seus ideais, eles gemiam. A Bíblia diz: senti as suas misérias. Quantos de vocês choram pelas suas famílias? Quantos de vocês choram pelo pecado do mundo, pelo pecado de Campo Largo, pelo pecado dessa nação? Quantos no dia de hoje choraram porque o aborto foi liberado nesse país, irá trazer a ira de Deus? Amém nada, Bebel, você não pode dizer amém não. Mas a intenção é boa. 26 e 27. Como é que está aí na sua Bíblia? Lê em voz alta. Pelo que Deus, mais alto, os abandonou. Esse texto está escrito nessas palavras. O texto começa: a ira de Deus veio sobre pessoas que suprimem a verdade, sobre pessoas que abandonam o conhecimento de Deus. E o texto vai dizendo, tem uma lista aí dos pecados. Ele diz: então Deus os abandonou. Por isso que eu estou aqui dizendo que a nossa geração é uma geração abandonada. E nesse momento você está perguntando: e o que temos que fazer? Calma, não coma merenda antes do recreio. Como viver dentro de uma geração abandonada? É o final da mensagem. Mas segure aí na cadeira, o chão não vai abrir. Pelo que Deus os abandonou, a quem? Ao diabo? Não. Vamos seguir o texto. As suas paixões infames. Deus abandonou o homem a ser escravo de todos os tipos de paixões nojentas. Olha para mim. De situações vis, adultério, fornicação, prostituição. E aqui você tem lesbianismo, homossexualismo, como parte de uma característica de uma nação e uma geração abandonada por Deus. As mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e os homens se inflamarem em sua sensualidade, homens com homens, e recebendo no seu próprio corpo a condenação que convinha do seu erro, como AIDS, como doenças venéreas, todos os tipos de doença no seu próprio corpo. Agora aqui nós estamos falando, meus irmãos, de todo tipo de perversão sexual, todo tipo nojento de forma de sexo, desejos vis, vontades absurdas, inaceitáveis de sexo. Você sabia que tem swing gospel? Você sabia que tem filme pornográfico evangélico? Você sabia que tem, que mais? Sex shop gospel. Daqui um pouco vai ter inferno gospel e demônio evangélico. Vontades absurdas, inaceitáveis de sexo, e até mesmo inversões. Sexos com animais, coisas nojentas, as mulheres se tornando lésbicas. Escuta, quando uma mulher perde, isso é nojento. A mulher é a última a se perverter, gente. Numa sociedade as mulheres sempre escapam.
elas têm um senso materno de cuidado que faz elas terem moral. Mas quando as mulheres também se perdem, é porque já não há mais nada o que fazer. Veja, senão o que nós estamos vivendo. As mulheres estão perdidas. Sabe, aqui na igreja eu tenho muitas irmãs que não são casadas, que são separadas, mas vivem uma vida muito dando exemplo. Pelo menos eu não ouço falar nada. Em Campo Largo, você não ouvir falar nada, irmão, pode soltar foguete. Porque aqui qualquer coisa que acontece, todo mundo está sabendo. Então você ouve as mulheres: eu fui traída, agora é minha vez. Quer saber? Vou cair na gandaia. Mas quando as mulheres se perdem, é porque tudo está perdido. Os homens se tornando homossexuais. Então a questão que nós olhamos aqui, em terceira situação, no versículo 28, e aqui eu estou terminando para podermos orar. Versículo 28. Dá o tempo aí. Estão aí? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, isso aqui está falando, não se importar de ter fome de Deus, de orar, de buscar a Deus, de cultuar a Deus. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, leia a voz alta para mim vocês, vai lá. Assim Deus o quê? Os entregou. A quê? Sentimentos perversos. Isso aqui está falando, presta atenção, de uma disposição mental deplorável. Isso aqui está falando de uma mente completamente depravada. A palavra depravado e disposição mental significa aqui, testado, inútil. É uma mente desqualificada para qualquer finalidade. Não adianta o que você pregue, não vai entrar na mente deles. Sabe o que eu ouvi da boca de um casal que eram pastores e agora não estão mais em igreja? Qual igreja vocês estão? Na maior do mundo, a dos desviados. E eu disse assim para eles: mas vocês têm que parar. O que você vai falar para nós é o que a gente falava para os desviados antes. Então não adianta falar. Uma mente totalmente desqualificada. Nada que você fale, não adianta você falar para uma pessoa que está escrava do pecado: sai dessa vida, ele não vai conseguir. Ele vai achar que não precisa, ele vai achar que Deus ama ele do jeito que ele é, ele vai achar que não vai para o inferno. Então, como profeta de Deus, eu estou te dizendo aqui: se eu estiver errado, eu não perco nada com isso. Mas se você estiver errado, você está indo para o inferno. Desqualificado, testado, inútil, uma mente sem funcionamento. É o raciocínio ser tão corrompido que o torna deficiente da acusação e de saber que está errado. Não adianta falar. Ele é torto, mas todos são, mas ele não quer se endireitar. Essa é a diferença. É a faculdade intelectual não funcionar mais. É a lei moral de Deus escrita na sua mente e no seu coração ser totalmente pisada e substituída pela imoralidade. Ser depravado é a consciência não funcionar mais. Nesse último estágio, o indivíduo está tão envolvido com todas as espécies nojentas de pecados. É nojento. Ele não consegue voltar mais, pois a mente está completamente corrompida. Ele não consegue se arrepender mais. Eu estou aqui pregando, mas sei que alguns não irão se arrepender. Agora eu lhes pergunto: o que sai de uma sociedade dessa com tantos males? No versículo 29 temos uma lista: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de homicídio, contenda, engano, malignidade. São as colheitas de um homem sem Deus. Murmuradores, detratadores. Irmão, nós não estamos vivendo uma era tão terrível, tão engraçado. As pessoas saem da igreja porque se decepcionam com a igreja, mas nunca se perguntaram se a igreja está decepcionada com elas. É muito mais fácil culpar do que se ver. Igreja tem problema, irmão, porque a igreja é feita de pessoas. E pessoas têm problemas. Não é verdade? Eu já disse aqui muitas vezes, vocês vão se decepcionar comigo muitas vezes.
Se não já se decepcionou, vão se decepcionar. Agora é motivo para você sair no final do culto aqui e ficar se reclamando da igreja? Eu estou sabendo que tem irmãozinho aqui na igreja que termina culto e fica falando alto, pondo defeito na igreja. Se eu ver, meu filho, você vai sair daqui mais quente do que fervendo. Eu já disse que a porta do meu escritório está aberta. Entra ali e fala comigo. Tu deixa de ser linguarudo, vai falar comigo. Não é verdade, irmãos? Alguém aqui já foi barrado de falar comigo no escritório? Eu já falei, irmãos, eu quero que vocês me ajudem. Falei aqui para os mais maduros da igreja, me ajude a pastorear a igreja, me ajude, me diga onde eu tenho que melhorar. Falei ou não falei para alguns aqui? E aí? Mas termina com, é que eu não estou gostando disso na frente dos outros. Tá bom, deixa eu ver, eu quero que eu veja. Deixa eu ver. Tem gente que não aprende. Vem falar comigo, irmão. Eu estava dentro de um carro de uma família esses dias para trás. Eu, meu irmão e um outro pastor comigo. E a família que estava nos levando para o hotel, detonando a igreja deles. Porque na minha igreja assim, falando e eu ouvindo. E eu cutuquei meu irmão e falei assim, é isso que arrebenta com uma igreja. O que eu tenho a ver com isso? Não é, pastor? Eu falei assim, irmã, sua igreja é uma benção. É, então por que muita gente sai? Aí eu peguei e falei assim, por que você não sai então? Que coisa feia. Irmãos, eu vi aí, comecei a entender como é feio. Como é feio. Mas ninguém vê que ele também tem defeito. Muitas vezes a gente erra. Olha, na maioria das vezes quando você fala da igreja, você tem razão. Porque boa parte das vezes a gente está errando mesmo, porque a gente é homem. Mas vem e nos fala, talvez é só motivo de chegar e falar onde a gente precisa mudar. Não é verdade? Só chegar e falar, irmão. Simples assim. Pastorear a igreja. O pastor Samuel está com a barba branquinha, com 30 anos. Eu brinquei com ele hoje. Eu nunca vi um homem ter tanto pelo branco. Eu tenho 33 hoje e não tenho um pelo branco. Está de idade esse senhor. E solteiro, hein? Meu Deus. Jesus. E aqui eu quero concluir essa mensagem. Vocês estão assustados e perguntando, pastor, o que fazer? Não é essa pergunta que vocês estão fazendo? Como viver nessa geração tão depravada? Ou como deixar de ser abandonado por Deus? Primeiro, confronte sempre. O confronto é necessário. Diga isso. Diz mais alto. Irmão, pregar só amor vai fazer o pecador se amar ainda mais. Pregar só amor vai fazer o pecador aceitar ele do jeito que ele é e dizer que eu sou assim. O amor é necessário, mas a ordem dentro de uma igreja é essa: mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Tá certo? Tá. Mas é só isso? Não. Jesus disse o quê? Vai e não peques mais. Essa é a ordem dentro de uma igreja. A ordem dentro da igreja é: vem do jeito que está, tá certo. Fique do jeito que está, tá errado. Apresente para a pessoa em pecado as punições de seus erros. O que ela está colhendo. Hoje você é jovem, mas amanhã você vai ter filho e você vai colher da sua conduta. E tem gente que é engraçada. O que eu fiz de errado, meu Deus? Irmão, eu já aprendi: tudo que você faz para pai e para mãe, você colhe. Não? Deus o livre. Graças. Você quer ver filho morrer cedo? Foi péssimos filhos. Porque a Bíblia diz: honre teu pai e tua mãe para que viva muito. Mas quando morre cedo, não, meu filho era bonzinho. Sempre. Honre. Irmão, olha, com meu pai e minha mãe eu nunca levantei a voz. E olha como eles erraram, hein? Quando eu fui confrontar meu pai, eu cuidei para não pecar pela desonra. Eu falei, eu confrontei ele com um amor tão grande que ele com 71 anos aceitou e corrigiu o erro. Porque eu também não podia desonrá-lo. Você não presta. É assim que muitos filhos falam. Não presta para outros, mas para você é seu pai. Para alguém é bandido, mas para você é seu pai. Para alguém é um safado, mas para você é pai. É mãe. Não desonre os seus pais. Deixe que Deus faça isso. Segundo, em nenhum momento, como viver nessa geração? Em nenhum momento aceite ser moldado pela sociedade.
Não deixe que faça você viver como eles vivam, com medo de não ser aceitado ou com medo de ser careta. Então, primeiro, faça sexo aos moldes bíblicos. Segundo, casa virgem. Eu sei que já está tarde, mas para alguns serve. Desculpa, foi mais rápido que eu, saiu sem querer. Não era para ter saído agora nessa hora tão séria, mas pronto, né? Seja uma mulher de verdade. Seja homem, meu filho. Fale igual homem. Deixa de ser fresco. Deixa de ser frouxo. Sente igual homem. Fale igual homem. Deixa essa frescura, rapaz. Parece uma mulherzinha. Fico vendo uns homens. Estou chateado com você, pastor. Você não me dá atenção. Eu dou atenção para minha mulher, rapaz. Vira homem, rapaz. Que é isso? Se as irmãs aqui da igreja, mas mulher ainda você entende, meu pastor. Mulher cheia de coisinha. Agora homem. Pastor, não me dá atenção. Eu falo, vira homem, rapaz. Que é isso? Homem reclamar de atenção de outro homem? Meu Deus do céu! Pelo amor, é duro, hein? Chamar o Basto. Ô Basto, me ajuda aí, Basto. Você quebrar, pelo amor de Deus, gente! Eu fico vendo uns homens aqui reclamando. Ah, pastor, é que você não me dá atenção. Eu falo, irmão, você está apaixonado por mim? Olha, eu falo mesmo, quem me conhece sabe o que eu falo. O que foi, irmão? Você está me amando? Porque eu vou te dizer uma coisa, rapaz. O que é isso? Homem não tem essas frescuras não, gente. Isso é coisa de mulher. Ah, doido. Seja homem. Só os homens, bem alto. Ser homem. Você sabe que daqui uns anos ser homem vai sair de moda, né? E eu sou brega pra chuchu. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa. Antigamente, homossexualidade antigamente era nojento e proibido. Passou a ser desejado. Se tornou tolerado. Agora permitido. Eu vou vazar daqui antes que seja obrigatório. Irmão, eu não quero estar aqui quando isso for obrigatório, não. Seja mulher de verdade. Mulher de verdade é ser feminina. Eu fico vendo umas mulheres homem aí, irmão. Tem umas mulheres que andam igual caminhoneiro. Você não sabe se aquilo é um homem ou se é uma mulher. E eu não estou falando, eu estou falando que anda igual caminhoneiro porque é macho. Eu estou falando, seja feminina. Seja dura, independente, como você tem, mas seja feminina. Feminina, diga feminina. Mulher tem que ser feminina. Vem aqui, Bebel. A Bebel está vestida de Beyoncé. Não. Ó, feminina. Eu não estou falando do jeito de vestir. Eu estou falando que mulher, você sabe se é mulher ou se é a Coca sonhando em ser Fanta. Então a Fanta sonhando em ser Coca. Obrigado, Bebel. Vaza, da linha. Mulher, irmão, tem que ser feminina, não só no jeito de andar e vestir, mas também de como ela lida na sua casa, como ela se importa com o marido, como ela se importa com os filhos. As mulheres dizem, eu tenho que ser feminina. Fala aí, irmã! Não quer não? Não quer não, Maria? Por que você não falou? Então fala. Vai lá, só as mulheres dizem, eu tenho que ser femininas. Fala, Elô, bem alto. É feminina, não é feminista não, viu? Me ajuda aí. O que fazer? Ter uma mulher só. Ô Pedro Bó, você acha que ter duas mulheres é ser macho? É ser burro, porque tem duas sogras, gasta mais. Eu destruí a mensagem que estava tão forte, acabou já. Ai Deus, estava tão assim, né, dramática. Não, mas tem, porque estava pesado o clima, né? Estava sério. Mas o que fazer? Ser, irmão, hoje também está fora de moda ser honesto, pagar imposto. Irmão, eu chego nas igrejas, eu chego para o pastor, irmão, preciso do seu CNPJ, preciso disso, daquilo outro. Por quê? Mas por quê, pastor? Porque eu tiro imposto de cada DVD que eu vendo. Então eu preciso que o senhor me dê tudinho, de tudo. Um DVD, um CDzinho.
eu tiro imposto. Então eu sei de tudo, eu chego e a minha esposa, quanto que vendeu, quanto você deu para alguém, tira imposto de tudo. Jesus mandou, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, irmão, você está exagerado, mas para o inferno eu não vou para ser exagerado. Por via das dúvidas eu vou obedecer a palavra de Deus. Seja honesto, irmão. Seja uma pessoa de uma palavra só, sim, sim, não, não. Obedecer a palavra de Deus sem jeitinho nenhum. Você quer entrar no inferno, eu vou te dar a palavra-chave. Tem uma palavra-chave para entrar no inferno. Só bater lá e dizer, nada a ver, você já entra. A hora que você chegar no inferno, o demoninho vai abrir. Qual a palavra? Você diz, nada a ver. Pode entrar. É a senha. Pode entrar, falou nada a ver, o inferno é seu. Terceiro, o que fazer? Leve arrependimento à sua casa. Leve arrependimento à sua geração. Se tiver que confrontar, meu filho, se arrependa. Não se canse de usar essa palavra. Para uma sociedade com tantos pecados nojentos, com tanto assassinato feio, terrível, não tem uma mensagem mais importante do que arrependa-se ou pereça. O arrependimento é a única esperança para salvar essa geração, ou os poucos que ainda temos nela. Arrependimento é a maneira desesperada de tentarmos despertar a consciência corrompida. Ainda tem tempo de você se arrepender. E por último, nos arrependermos diariamente, porque a gente peca diariamente. Arrependimento é um mover diário. Quantas vezes você peca por dia? Então se arrependa todos os dias. Arrependimento é mortificação. O apóstolo São Paulo disse, morro dia após dia. Morro todos os dias. Quantos pecam todos os dias? Então temos que orar todos os dias. Só aqueles que estiverem com seus joelhos prostrados diante de Deus que vão permanecer em pé perante a sociedade. Quem não tiver vida de oração em nossos dias vai perecer com essa geração. Agora olhe para mim, isso é sério o que eu vou dizer. Sério. Olhem dentro dos meus olhos. Jesus vai voltar nessa geração. Você vai subir com ele ou vai para o inferno? Jesus pode voltar essa madrugada. E vai chegar um dia que a impunidade, a criminalidade, os pecados, a devassidão, a nojeira será tão comum que Deus vai ter que tirar aos poucos, como tirou Ló de Sodoma. Ele vai ter que nos tirar daqui. E olhe para mim, igreja, que eu amo tanto. Olhe para mim. Está chegando o dia de sairmos desse mundo. Mas enquanto esse dia não chega, vamos chorar pelos pecados dessa geração. Vamos ganhar nossa família para Jesus. Vamos pregar, por mais que eles falam, não quero ouvir. Tente hoje, tente amanhã, tente de novo. Traga eles nesses cultos para que haja arrependimento. Se arrependa, pise no orgulho e volte para Cristo. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. A porta é estreita, mas está aberta. Vamos chorar por nossas famílias. Vamos prantear por nossos filhos, para que Deus os proteja quando não estivermos vendo nas escolas do que eles estão ouvindo. Vamos ficar em pé. Durante 5 minutos eu quero que você levante as suas mãos. Você vai clamar pela salvação dessa geração e da sua família. Levante a sua folha. É hora de clamor. Pastor Moisés, Pastor Samuel. Mas primeiro eu quero que você arrependa-se das suas condutas. Proponha a Deus uma mudança. Antes de nós orarmos, eu quero que você ore por você agora. Senhor, tem misericórdia de mim. Todos nós precisamos nos arrepender. Chore um pouco. Chore um pouco. Chore um pouco. Chore um pouco. Vamos chorar um pouco. Vamos clamar um pouco ao Senhor.
Deixa as lágrimas cair. Deixa as lágrimas cair.